Oi gente, tudo bem? Que bom estar mais uma vez aqui com vocês. Nós vamos conversar sobre a adolescência, como tratar o nosso adolescente na classe de escola sabatina, no nosso PG, na nossa igreja, como a gente pode acolher. A verdade é que muitas vezes a gente é escolhido como professor de escola sabatina e a gente nem sabe o que fazer, como agir. Outro problema é que às vezes a gente também é escolhido há muito tempo e a gente acha que já sabe tudo. Gente, a gente aprende o tempo todo. Todos os dias nós estamos aprendendo. Então a gente não pode cair nem num nem no outro. Eu posso te ajudar em uma situação. Te ajudar e compartilhar com vocês as ideias que hoje eu tenho sobre adolescência. Essas ideias serão mudadas ao longo do tempo, mas o que eu tenho hoje eu compartilho com você. Espero que você também compartilhe. Se você deixar o seu comentário aqui embaixo, eu vou poder conhecer um pouco mais da sua experiência e quem sabe de uma próxima vez compartilhar aqui as suas ideias e a sua experiência. Por isso eu já te convido para curtir, para participar através dos comentários para a gente conhecer um pouco mais a sua experiência no Ministério do Adolescente. Este material ele vai ser dividido em partes. Então nós vamos ter uma parte que vai falar diretamente com você sobre alguns aspectos da classe de adolescente. Tem uma parte que vocês vão poder ouvir adolescentes e as ideias e as opiniões deles a respeito de música, recepção. Tem uma adolescente que teve uma experiência de recepção fenomenal e a gente quer compartilhar com você. Tem uma parte que nós vamos mostrar para vocês algumas ferramentas tecnológicas e também tem a parte da treta, gente. Tem a parte que... Eu estou sentindo uma treta! Eu acho que talvez vocês queiram ouvir. É uma parte que tem coisas polêmicas. Vai ter polêmica no nosso vídeo. Nós vamos colocar isso dividido em links, para você não ter que assistir tudo esse nosso programa, brincadeira, não é um programa, esse nosso vídeo não fique tão longo, então você vai poder escolher, hoje eu quero assistir isso, hoje eu quero ouvir um pouco dos adolescentes. Então se prepare para essa jornada, se prepare para compartilhar com a gente a sua experiência e vamos juntos! Gente, por que é importante ter um ministério para o adolescente? Porque eles têm necessidades e características muito específicas da fase. Há pouco tempo foi votado na divisão que agora o Ministério do Adolescente contempla duas fases, a fase dos juvenis e a dos adolescentes. O fato de contemplarmos duas fases não significa que os nossos adolescentes vão ficar juntos, juvenis e adolescentes na mesma classe. Gente, é incoerente pensar assim. Pensa colocar uma criança de 10 anos junto com um adolescente de 15 e 16 anos, esse adolescente de 15 e 16 anos vai vazar, vai embora, vai sumir da sua classe. Estou indo embora, a mala já está lá fora. Agora os juvenis se chamam pré-adolescentes. Foi uma votação da divisão também. Esses pré-adolescentes precisam estar juntos numa classe chamada Sou Mais. Inclusive tem uma capacitação para o Sou Mais aqui nesse trimestre. Esses meninos têm a idade de 10 anos até 12 anos. Já para os adolescentes, nós temos de 13 até 16 anos e é outra classe. Então, o fato de um ministério contemplar duas classes, duas fases do desenvolvimento, não significa que você vai uni-los em uma classe só, ok? Combinado? Eles têm características e necessidades diferentes. Inclusive, a respeito das idades, se você quiser saber mais, eu vou fazer o seguinte. Eu vou gravar um vídeo no meu canal, @FabiGuedes, com 2 Ds e Y, Fabi com Y, Guedes com 2 Ds, vai ficar escrito aqui porque o Luiz vai colocar pra gente. A gente vai colocar aqui pra você entender por que não dá pra juntar todo mundo, pra você compreender melhor isso daí, tá bom? Passando adiante, vamos conversar por que nós precisamos ter um projeto com um nome para o adolescente. O adolescente busca bandeiras, busca identidades.
Quando você dá um nome para o seu projeto, seja Base Life Team, 9 Team, AME Team, Missionários, eu estou tentando lembrar, G148 Team, Geração Ativa, Geração 148 ou Geração Team, independente do nome que você dê, você dá uma bandeira para ele defender. E isso é muito importante para o adolescente. Então, às vezes a gente acha, não, meu ministério chama Ministério do Adolescente. É muito amplo. Então, dar uma bandeira para ele, dar algo para ele defender, vai fazer a diferença. Falando de Ministério do Adolescente, eu quero destacar a questão do protagonismo do adolescente. A gente fica perguntando o que eu vou fazer para o adolescente, o que eu vou fazer para ele ficar feliz, o que eu vou fazer para ele gostar, o que eu vou fazer... Isso tem o seu papel e a gente vai conhecer um pouco do seu papel, mas eu preciso fazer um ministério do adolescente. O que o adolescente vai fazer? O que o adolescente vai fazer na tua base? O que o adolescente vai fazer no seu PG? O que ele vai entregar? Ah, mas meu adolescente não estuda. A gente vai falar um pouquinho sobre isso mais pra frente. Mas você precisa dividir funções com ele. Por exemplo, ele pode fazer a recepção, ele pode fazer o louvor, você pode dividir para cada um passar um dia a lição, você pode pedir para um passar a lição toda também. Você começa isso estimulando esse adolescente a participar da sua lição. Ah, Fabiola, mas eles não estudam a lição. Como eu estimulo a participar da lição? Você estimula colocando esse adolescente para ler o texto principal. Aliás, lá no Babados e Polêmicas e Brigas e Tretas, eu vou falar um pouco sobre isso, tá bom? Lá a gente vai conversar um pouco sobre essa questão da lição. Então, colocar esse adolescente como protagonista é fundamental para a nossa igreja, colocar eles para participarem na igreja, nas quartas de poder, que a gente já tem quartas de poder, já tem materiais para quartas de poder. Professor, eu não consigo nas quartas de poder. Faz no domingo, cria uma cesta de poder, cria uma cesta team, uma cesta colapsada, no caso nosso aqui. Graças a Deus é sexta-feira, hein? Promova atividades onde eles sejam o protagonista. E agora eu vou falar até de alguns projetos que eu sei que já existem, como discípulos, né? Que é o quê? Esse adolescente acompanhar outros líderes da igreja para aprender como que funciona o ancianato, como funciona a tesouraria da igreja, o Ministério da Mulher. Todos esses aspectos vão formando a nossa liderança. No Rio de Janeiro, a gente tinha lá os estagiários, né? Eu sei que tem os discípulos, tem os estagiários. Aqui a gente colocou os envolvidos também, né? E a gente treinava os meninos para ajudarem na igreja. E a gente vê bons frutos e bons resultados. A gente pode treinar para ser influenciador, a gente pode capacitar para exercer várias funções dentro da igreja, já começando o seu ministério. Quando a gente pensa em escola sabatina, a gente precisa pensar na estrutura dela. Só levar o adolescente para estudar a lição na hora da escola sabatina é muito pouco. Você pode levá-lo e já colocar uma música especial. Here we go. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve. Torne a sua classe animada. Antes deles chegarem, já coloque ou já chame adolescentes que façam isso, coloque músicas funcionando, músicas animadas, empolgadas. É sábado de manhã, às vezes a gente tá com sono e a gente chega na igreja e dá mais sono ainda. Não dá, gente. Também não põe a música mais animada que tiver, porque daí assusta, né? Mas põe uma musiquinha alegre para recebê-los, abrace-os, veja como eles estão, se acontecer alguma coisa, olhe nos olhos, veja se tem alguma dor que você não sabe qual é, tente acolhê-los ao chegarem à escola sabatina. Depois, escolham um louvor, cantem juntos, se quiserem até música especial, tá, porque você já vai capacitando para a igreja. Tenha momentos de pedidos de oração. Nos momentos de pedido de oração, muitas vezes eles abrem o coração deles e você pode conhecer qual o sofrimento, qual a angústia. Às vezes tem uma avó internada, às vezes a mãe e o pai não estão bem e você vai descobrir isso através do pedido de oração. Dê oportunidade para que eles falem.
eles chegam cheios de um monte de coisas da semana e a gente lidar como se não tivesse nada para eles falarem é muito ruim. Então, dê esse espaço do pedido de oração, tá bom? Controle também, porque às vezes a gente só tem pedido de oração e não tem a outra parte. Então, é bom ter um equilíbrio nesse momento. Se você puder e se houver esse tempo, insira dinâmicas antes de começar a parte específica da escola sabatina. As dinâmicas podem ser uma forma de começar a escola sabatina ou podem ser dinâmicas de leitura. Por exemplo, você pode pedir para que eles leiam o texto e depois façam um cartaz ou uma folha de A4 com as palavras principais do texto. Você já causou uma reflexão maior para eles ao lerem o texto. Você pode pedir para que eles deem uma cor a esse texto. E aí você também os fez ter que pensar, justificar, entender por que eles estão lendo aquele texto. Essas são dinâmicas de leitura. A gente tem que tomar um certo cuidado para que esse menino se sinta integrado, mesmo que ele não tenha estudado. Às vezes a gente quer se vingar. Aí a gente faz assim, vou fazer o carro, eu quero ver quem estudou. Mas na verdade a gente tem que estimular, a gente tem que ajudá-los a estudarem. E se eles não estudaram, faça com que ele se sinta bem na sua classe, porque assim eles vão trazer os amigos que nem são adventistas, eles vão trazer aqueles que nem estudaram. Então é muito importante essa parte, tá bom? Gente, sai da classe de escola sabatina. Vai para um parque, faz a escola sabatina lá. Chama um dos adolescentes que façam o sermão, de repente você já fica ali, faz o sermão, faz a escola sabatina, faz um piquenique, eles vão amar. Saia só desse modelo, converse com a igreja para que sua classe de adolescentes faça a escola sabatina dos adultos. Você sabia que eu já vi isso acontecer? Não estou falando de algo que eu não vi. Em Búzios, eles fizeram a lição dos adultos para os adultos. Fizeram num formato assim de debate e apresentaram para os adultos. Eles são capazes de fazer isso. Então promova isso também, vai ficar bem legal. Faça a escola sabatina na casa de alguém, de repente já fica ali para almoço, já faça. Então não fique num formato, comece a escola sabatina de trás para frente. Comece já se despedindo, por que não inverter? Quem disse que tem que ser tudo certinho? Agora a gente vai ficar em pé para cantar, agora a gente vai sentar. Agora, às vezes a gente põe uma formalidade que não é necessária. Então, aproveite esse espaço para ser um espaço muito dinâmico, muito legal, para que eles queiram vir todos os sábados, porque eles serão surpreendidos na sua escola sabatina. O seu encontro com adolescentes precisa ser um encontro incubadora. Você sabe o que é incubadora? É aquele lugar que ficam os ovos quentinhos, acolhedores, assim. Então, a sua escola sabatina, o seu PG, o seu espaço, o seu contato com o adolescente precisa ser um contato de incubação. Eles têm que estar ali prontos, sendo preparados para se tornarem líderes da igreja. Adolescente, criança não é o futuro da igreja, eles são o presente da igreja. E como presentes da igreja, eles precisam participar da igreja, precisam ser vistos e, ao mesmo tempo, eles precisam estar sendo preparados para assumirem a futura liderança da igreja. E isso a gente não prepara só quando a gente cresce, isso a gente prepara quando é pequeno. Quando a gente é mais novo, é mais fácil errar e consertar. Enquanto eles são adolescentes, é mais fácil errar e consertar. Então, torna a sua classe uma incubadora. E agora eu vou falar de outro tipo de incubadora. Uma incubadora de cristãos. Aprofunde o conhecimento bíblico deles. Promova, tem uma base nossa em Hortolândia, o Vilatim, que eles fazem estudos bíblicos para os adolescentes também. E os adolescentes trazem os amigos. Então, os amigos vêm, os adolescentes vêm e eles se aprofundam. Estudaram sobre Apocalipse, estudaram estudos bíblicos sobre conhecimentos bíblicos. Isso fortalece o adolescente para permanecer na igreja e traz ainda amigos para que conheçam a palavra de Deus. Então, faça da sua classe essa incubadora.
plante no coração dos seus adolescentes o desejo de servir a Jesus. E isso não vai acontecer só no sábado, isso vai acontecer ao longo da semana, quando você realizar um PG, quando você manda uma mensagem especial, quando você liga para um deles e ora com eles, quando você faz várias ações que ao longo da semana vão fazendo o coração desse adolescente amar mais a Jesus, inclusive amar mais você, porque quando a gente é parecido com Jesus, as pessoas amam mais a gente também. A gente entende às vezes que o adolescente está na classe de escola sabatina só para aprender. Então a gente começa a derramar conteúdo. Isso acontece na escola também. Eu sou professora e eu sei. Às vezes a gente acha que a gente é o detentor do saber e que eles não sabem nada. E na verdade é diferente. A gente aprende muito com eles, eles sabem muitas coisas. Enquanto você fala, inclusive, eles pesquisam. Aliás, hoje eu preguei, fiz uma afirmação no meu sermão e já pesquisaram e depois vieram falar, olha, eu já sei isso daqui. Então, para você ver, as pessoas estão muito antenadas e elas têm muito conhecimento. Então, não trate seu adolescente como se ele fosse alguém vazio. Eles têm conhecimento. Promova que eles peguem as tecnologias e pesquisem na hora. Gente, verifica aí para mim. Manda isso para mim. Vejam uma imagem que tem a ver com essa história aqui. Vamos ver aqui. Tem algum vídeo que você lembra? Alguma parte? Promova essa interação também entre as tecnologias. Não é feitiçaria, é tecnologia. Né? E não era isso que eu ia falar. Eu entrei nessa fala, não sei porquê. Gente, não pense que o seu adolescente é alguém que não pensa. Ele pensa. E se ele está com dificuldade, lógico que o seu adolescente não tem o seu repertório. Ele não tem todo o conhecimento que você tem. Então ele vai pensar dentro do repertório que ele adquiriu durante a infância, durante a vida dele. Então a fala dele talvez não seja tão complexa quanto a sua. Mas você precisa fazê-los pensar. Como você os faz pensar? Através de perguntas. Então não fale, isso é ruim. Faça perguntas que o levem a entender, será que isso é bom? Será que isso é ruim? Quais os benefícios? Quais os malefícios? Vamos colocar numa balança? O que é melhor? Tem mais benefícios ou malefícios? Faça-os decidir. Deus quer um culto racional. É claro que lá na Bíblia fala que o culto racional somos nós, mas Deus quer que você pense, por isso Ele deu livre-arbítrio. Deus quer que o seu adolescente pense, por isso Ele deu livre-arbítrio. Uma vez uma professora mandou uma mensagem para mim, ela estava muito brava com os adolescentes, porque um deles colocou uma foto de uma moça nua no celular, que era um absurdo, que esses meninos não buscavam a Deus. Eu falei assim, tá, mas ele colocou para te provocar, então zoa com ele. Fala assim, nossa, eu vi a foto aqui, não te reconheci, você é esse aqui. E aí você entra na brincadeira e fica muito mais leve, fica muito mais fácil você atraí-lo. Então entra na brincadeira, não leve muito a ferro e fogo. Você tem que ensinar, mas você tem que aproximá-los também. Então você só vai conseguir ensinar se você estiver perto. Então leve as zoeiras na brincadeira. Eu fui a uma classe que os meninos começaram a zoar e a gente entra na zoeira também. A gente entra na brincadeira e assim você os atrai, tá bom? Então faça-os pensar, faça-os refletir, não tenta empurrar o seu pensamento. Eles têm a individualidade deles e isso foi dado por Deus e a gente tem que respeitar isso também, tá bom? Oi, eu me chamo Lidiane, sou da Associação Paulista Sudeste e agora quero dar uma dica, alguma ideia para você para fazer salas temáticas. Como que seriam essas salas temáticas? Quem sabe uma vez por trimestre você possa usar algum tema. Você pode usar o tema baseado na missão do trimestre. Então, por exemplo, esse terceiro trimestre, as nossas ofertas estarão indo para a região da África do Sul e também do Oceano Índico Sul. É isso? Índico. Então, quem sabe pegar alguma referência da África do Sul. Lá na África do Sul, por exemplo, o pessoal vai para a escola usando terno, gravata. Então, quem sabe pode ser um tema que você pode usar. Pode usar também temas de cores, então a sala vir todo mundo na mesma paleta de cor. Pode também usar as estações do ano, então fazer uma sala temática de verão, sala de outono, inverno, verão e assim por diante. Verão já falei, né? Primavera, faltou falar primavera. Como a gente está incentivando os adolescentes a participarem ativamente, você pode pedir que os adolescentes sugiram os temas também, dividir eles em grupos.
cada grupo ter uma cor específica e eles dividem entre eles quais serão as cores que eles vão usar naquele sábado. Nós vamos ter o Setembro Amarelo, a gente pode também fazer uma sala temática amarela, e aí cada um traz alguma coisa de comer amarelo, por exemplo, né? Então, ideias, muitas ideias que você pode usar aí, mas pensa numa classe temática, que vai ser sucesso com a sua galera. Você já participou de alguma conversa que você só ouviu a outra pessoa falar o tempo inteiro? Você tentava falar e a pessoa nem deixava de tanto que ela queria falar? Pois é chato, não é? E a gente não pode fazer isso com os adolescentes também. A gente precisa incentivá-los também a falar. A escola sabatina não pode ser um momento de sermão, ela precisa ser um momento descontraído, gostoso, em que todos tenham a possibilidade de falar, de dialogar sobre o assunto, sobre o tema, como foi a semana. Eles precisam participar ativamente da classe e falando é uma das formas que eles podem participar. Além de nós darmos oportunidade para eles falarem, a gente precisa também dar oportunidade para eles interagirem entre si. É um momento que eles vão extravasar um pouquinho daquela energia, daquela curiosidade que eles estão, de como foi a semana um do outro, o que eles têm de novidade para contar um para o outro. Então deixa um tempinho ali, uns 3 a 5 minutos, para eles conversarem entre si. A escola sabatina também é esse lugar de consolidar as relações entre eles. E é muito legal que eles tenham esse tipo de relacionamento, esse tipo de abertura na classe de escola sabatina. E aí, a gente pode aproveitar e falar, galera, curtiram esse momento de conversar? Maravilha! Então não percam o pequeno grupo. E aí você já faz o gancho para convidar eles para o pequeno grupo que vai acontecer no dia e horário determinado, em tal lugar, e você já faz o convite. E quer saber mais um pouquinho sobre como eles gostam e precisam do momento do pequeno grupo? Assiste um material especial que a gente fez aqui, que a Fabiola fez com os adolescentes, deles falando da importância sobre o pequeno grupo. Esse material vai estar linkado aqui junto para vocês assistirem depois. Ei, vamos começar. Tem que gravar. Ei. Não pode comer pedra. Você já sentiu essa dificuldade de fazer eles se desconectarem disso aqui para prestar atenção no que você está falando e na classe de escola sabatina como um todo? Isso aqui não precisa ser um inimigo, ele pode na realidade ser o seu aliado na classe de escola sabatina. Nossa, mas como assim? Não está nesse movimento de a gente proibir os celulares nas escolas e vocês estão falando para usar o celular na classe de escola sabatina? Calma. Direcionando o uso de uma forma positiva pode ser bem legal e eles vão gostar bastante. Aí você me pergunta, tá, mas como que eu posso fazer isso? Existem ferramentas que você pode usar, tecnologias que você pode usar com o celular. Por exemplo, fazer quizzes através de Kahoot, Kahoot ou Kahoot? Tem gente que, né? Você pode usar ele, pode usar o Mentimeter para ser um momento de quebra-gelo. Você também pode usar o Canva para eles fazerem uma arte, compartilharem com alguém, com algum amigo sobre o que eles estão aprendendo ali, lançar pequenos desafios. Você pode também usar, gente, até o ChatGPT. Até o ChatGPT. Você pode, por exemplo, a gente está tendo um momento ali de discussão sobre os milagres de Jesus. E aí você pode falar para eles, entra aí no ChatGPT, pergunta para o ChatGPT quais são as 3 principais lições que ele pode tirar, que o ChatGPT pode tirar desse milagre específico. E aí em cima disso você pode elaborar um pouco mais e criar momento de discussão com eles. A gente fez algumas dessas dinâmicas com os nossos adolescentes e a gente vai mostrar para você mais para frente nesse vídeo, então fica aí, fica ligado. Você já observou quantos influencers tem aí pelo mundo falando coisas que não prestam, que não tem nada a ver com a nossa filosofia? Por que não incentivar os nossos adolescentes a serem influencers de Jesus? E aí, era legal ter um Instagram da sua base, da sua classe de escola sabatina de adolescentes, e eles mesmos produzirem material para este perfil de Instagram.
Quem sabe pedir para eles todas as semanas produzirem um vídeo de, sei lá, 1 minuto, 30 segundos, que eles coloquem ali um resumão da lição daquela semana e cada semana um faz, ou às vezes nem todo mundo tem facilidade com as câmeras, mas às vezes alguém é bom para editar o vídeo. Aí pode usar ferramentas como CapCut, às vezes no próprio celular já tem algum lá editor de vídeo, enfim. Eles vão saber melhor do que nós quais serão os melhores aplicativos para eles fazerem edição de vídeo. Então, eles não têm que sair da internet ou do mundo conectado necessariamente. A gente tem que direcioná-los para usar a internet, a conexão, o Instagram, o TikTok, sei lá, o que tiver aí a favor, ao nosso favor, para eles serem influencers de Jesus. E com isso, quando eles se tornam influencers, eles param de ser apenas consumidores, usuários excessivamente de telas e de redes sociais e passam a ser fornecedores de conteúdos bons e positivos. E quando eles fazem, essa pesquisa para poder fazer um post, quando eles se desenvolvem para fazer as edições, quando eles têm esse momento de pesquisa, na realidade está desenvolvendo capacidades e habilidades que de outra forma talvez eles não desenvolveriam. E isso aí é muito positivo. Você já tentou prestar atenção quando você está com fome, seu estômago corroendo? Meu esposo fala que eu me transformo num bichinho feio quando eu tô com fome, gente. Então imagina só, você tentar prestar atenção com fome. Seu adolescente, quando ele chega na classe de escola sabatina, será que ele está com fome? Então, por que não oferecer um de jejum para os seus adolescentes quando eles chegam na classe de escola sabatina? Isso vai ajudar eles até a serem mais pontuais, porque, gente, comida atrai gente, viu? Dizem que cristão, adventista não bebe, mas come que é uma beleza. Então, olha, fisga eles pelo estômago. Mas a gente também precisa cuidar com uma questão chamada coerência. Durante esse ano, no comecinho do ano, a gente teve os 10 dias de oração e nesses 10 dias de oração nós falamos sobre saúde, sobre cuidado com o corpo, sobre alimentação saudável. E aqui eu quero deixar um incentivo para nós cuidarmos desse ponto da alimentação saudável. Quando nós formos oferecer algum tipo de comida, de lanche para os nossos adolescentes, prezar por lanches saudáveis, coisas mais naturais, um lanchinho natural, frutas. Às vezes até trazer fruta exótica do país para onde está indo as missões do trimestre. Esse tipo de coisa, ao invés de a gente só ficar dando guloseimas, coisas ultraprocessadas e assim por diante. A gente já falou da questão de se concentrar com fome, né? E você também já tentou se concentrar num lugar bagunçado, cheio de coisa, com muita informação, com sujeira, com fedor, um cheiro forte? A gente precisa ter um ambiente agradável, limpo, organizado e bonito para receber nosso adolescente. Quando ele chega num espaço que está todo sujo, todo bagunçado, ele não sente que aquele espaço foi preparado, cuidado para recebê-lo. Além disso, é um ponto de distração para ele ficar vendo, nossa, tá com uma teia de aranha ali. Não, aqui não, tá, gente? Todos, suponham aí na cabeça. Tem uma teia de aranha ali, tem um negócio quebrado ali, tem um vidro da sala, da janela ali que tá quebrado. Isso não é legal. Você gosta de estar num ambiente assim? Ninguém gosta. Então, faça aí um esforço para manter a sua sala organizada, sem mofo, as paredes pintadas. Cheiro de mofo é desagradável, quem tem alergia não vai querer ir para sua classe de escola sabatina. Cuida, por favor, do espaço que o seu querido adolescente vai para poder assistir e participar da classe de escola sabatina. Foi um prazer estar aqui com você, querido professor de escola sabatina de adolescentes. E nós preparamos vários conteúdos menores, separados por temas, para você poder consultar conforme a sua necessidade, no seu tempo, com calma, com paciência. Não deixe de assistir, não deixe de deixar o like no vídeo, que a gente gosta do like também, para saber se está legal. Comenta aqui embaixo também. Isso não estava no script, mas estou fazendo porque todo mundo faz no YouTube, né? Estou me sentindo a youtuber agora, mas não sou, tá? Não sou ainda, não sei se um dia vou ser. Continuando,
É o momento de dizer tchau. Muito obrigado por assistir esse conteúdo até aqui. Assista os outros conteúdos e que possa ser uma bênção para você, assim como é uma bênção para nós também. Um beijo. Fica com Jesus.